No final do século XV, a Europa vivia uma efervescência cultural e tecnológica sem precedentes. O comércio de especiarias vindo do Oriente era a espinha dorsal da economia de muitas nações. No entanto, as rotas terrestres tradicionais tornaram-se extremamente perigosas após a queda de Constantinopla. O fechamento do acesso ao Mediterrâneo Oriental forçou os navegadores a buscarem alternativas pelo oceano. Portugal já liderava a exploração da costa africana, buscando contornar o continente. Neste cenário, surgiu a figura de um marinheiro genovês com uma ideia revolucionária. Cristóvão Colombo acreditava fervorosamente que a Terra era esférica. Sua teoria baseava-se em cálculos de geógrafos antigos e navegadores contemporâneos. Ele propunha chegar às Índias navegando em direção ao Ocidente, cruzando o Mar Tenebroso. Colombo buscou inicialmente o apoio do rei João II de Portugal. Os especialistas portugueses rejeitaram o plano, considerando-o matematicamente incorreto. Sem desistir de seu sonho, ele viajou para a Espanha para apresentar seu projeto aos reis católicos. Isabel de Castela e Fernando de Aragão estavam focados na reconquista de Granada. Colombo passou anos em uma espera angustiante, vivendo em monastérios como La Rábida. A influência do monge Juan Pérez foi crucial para conseguir uma nova audiência com a rainha. Finalmente, após a queda de Granada em 1492, os reis decidiram financiar a expedição. Dirham, Gento, Onto, Uei, Chatoto, Panamatorquerse. As capitulações de Santa Fé foram assinadas, garantindo privilégios e títulos a Colombo. A preparação começou no pequeno porto de Palos de la Frontera. 3 embarcações foram preparadas para a jornada histórica. A Santa Maria era a nau capitânia, a maior e mais pesada das 3. A Pinta era uma caravela veloz, ideal para exploração e reconhecimento. A Ninha era a menor delas, mas extremamente resistente e manobrável. Os irmãos Pinzon desempenharam um papel fundamental na organização e comando dos navios. A tripulação era composta por marinheiros experientes, prisioneiros libertos e oficiais reais. No dia 3 de agosto de 1492, as âncoras foram finalmente levantadas. Muitas famílias choravam no cais, temendo que seus entes queridos nunca retornassem. A frota seguiu, inicialmente para as Ilhas Canárias para reparos e reabastecimento. Lá, o leme da Pinta precisou ser consertado, devido a sabotagens ou desgaste. Em 6 de setembro, eles deixaram Gomera e entraram definitivamente no Oceano Desconhecido. Os ventos alísios sopravam constantemente de leste, empurrando-os para longe da Europa. Os dias se transformaram em semanas de monotonia e horizonte vazio. A monotonia do Mar Azul começou a afetar o moral da tripulação. Eles entraram no Mar de Sargassos, onde o oceano era coberto por densas algas verdes. Muitos temiam que as algas escondessem monstros marinhos ou que o navio ficasse preso para sempre. A bússola começou a apresentar variações estranhas, o que assustou os pilotos. Colombo mantinha 2 diários de bordo, um real e outro com distâncias menores para não assustar os homens. A tensão atingiu o ápice no início de outubro. Um motim parecia iminente, pois os suprimentos estavam diminuindo drasticamente. Colombo pediu apenas mais 3 dias antes de ordenar o retorno. Sinais de terra começaram a aparecer, como pássaros voando em bandos. Um galho com frutos vermelhos foi encontrado boiando, renovando as esperanças. Na noite de 11 de outubro, Colombo afirmou ter visto uma luz trêmula no horizonte. Às 2 da manhã de 12 de outubro, o vigia Rodrigo de Triana gritou a frase histórica "Terra, terra!" ecoou por todos os navios sob a luz da lua. Ao amanhecer, os navegadores viram uma ilha de praias brancas e vegetação exuberante. Os navios lançaram âncoras em águas rasas e transparentes. Colombo vestiu seu manto escarlate e pegou o estandarte real de Castela.
Ele desceu nos barcos de desembarque acompanhado pelos capitães dos outros navios. Ao tocar a areia, Colombo ajoelhou-se e beijou o chão com lágrimas nos olhos. Ele cravou uma cruz de madeira na terra, reivindicando-a para a cristandade. A ilha foi batizada de San Salvador, em homenagem ao Salvador do mundo. Os nativos da ilha observavam a cena escondidos entre as árvores com curiosidade e temor. Eles eram os taínos, um povo que vivia em harmonia com a natureza exuberante. Lentamente, os nativos se aproximaram dos visitantes, tocando em suas roupas e barbas. Colombo notou que eles não conheciam o ferro, pois cortaram as mãos ao tocarem espadas. Os espanhóis trocaram gorros vermelhos e contas de vidro por papagaios e fios de algodão. Colombo procurava ansiosamente por sinais de ouro e pedras preciosas. Ele estava convencido de que havia chegado ao arquipélago das Índias, descrito por Marco Polo. A expedição continuou navegando, descobrindo novas ilhas como Cuba e Hispaniola. Em Cuba, eles viram nativos fumando folhas enroladas que chamavam de tabaco. As paisagens eram tão belas que Colombo as descreveu como o paraíso terrestre. Na véspera de Natal de 1492, um desastre atingiu a expedição. A Santa Maria encalhou em um banco de areia e não pôde ser salva. Com os restos do navio, Colombo ordenou a construção do Forte Navidade. Como não havia espaço para todos nos 2 navios restantes, 39 homens ficaram para trás. Em janeiro de 1493, a Nínia e a Pinta iniciaram a perigosa viagem de retorno. Uma tempestade terrível separou os 2 navios perto dos Açores. Colombo temeu que a notícia da descoberta se perdesse no fundo do mar. Ele finalmente conseguiu aportar em Lisboa, onde teve que explicar sua viagem ao rei de Portugal. Em março de 1493, Colombo chegou triunfante ao porto de Palos. A notícia da descoberta se espalhou como fogo por toda a Europa. Os reis católicos receberam Colombo com as maiores honras em Barcelona. Ele apresentou papagaios coloridos, ouro bruto e plantas nunca antes vistas. A descoberta mudou para sempre a concepção do mundo conhecido. O Tratado de Tordesilhas foi assinado para dividir as novas terras entre Espanha e Portugal. Este evento marcou o início de uma era de colonização e exploração global. Muitas outras viagens seguiram, trazendo colonos, animais e sementes da Europa. Em troca, a Europa conheceu a batata, o milho, o tomate e o cacau. No entanto, o impacto para as populações indígenas foi devastador. Doenças europeias, contra as quais os nativos não tinham imunidade, dizimaram cidades inteiras. Colombo realizou mais 3 viagens ao Novo Mundo, mas nunca admitiu que era um novo continente. Américo Vespúcio seria o primeiro a identificar que as terras eram, de fato, um novo mundo. A data de 12 de outubro de 1492 tornou-se um marco divisório na história da humanidade. Ela simboliza o encontro de 2 mundos que haviam evoluído separadamente por milênios. A herança espanhola na América é visível até hoje na língua, religião e arquitetura. Os arquivos de Sevilha guardam milhares de documentos sobre este período fascinante. A figura de Colombo permanece controversa, sendo vista como herói por uns e vilão por outros. A biodiversidade do planeta foi permanentemente alterada pelo intercâmbio colombino. Ouro e prata das Américas fluíram para a Europa, financiando impérios e guerras. Novas cidades foram fundadas sobre as ruínas de impérios antigos como o Azteca e o Inca. A navegação astronômica deu saltos gigantescos graças aos dados coletados nessas viagens. O Oceano Atlântico deixou de ser uma barreira para se tornar uma ponte. A culinária mundial nunca mais seria a mesma sem a influência americana. A exploração das Américas abriu caminho para a circunnavegação de Fernão de Magalhães. As lendas de cidades de ouro, como Eldorado, motivaram milhares de exploradores.
A cartografia tornou-se uma ciência de precisão matemática e segredo de Estado. O impacto cultural gerou uma nova identidade mestiça em todo o continente. Historiadores continuam a descobrir novos detalhes sobre a logística daquela primeira viagem. As réplicas das caravelas em Palos permitem que visitantes sintam a escala da aventura. O espírito de exploração de 1492 ainda inspira a exploração espacial moderna. Colombo morreu em 1506, pobre e esquecido em comparação com a glória que imaginou. Seu túmulo na Catedral de Sevilha é um monumento à sua persistência inabalável. A descoberta da América permanece como o evento mais significativo do segundo milênio. O mundo tornou-se verdadeiramente global a partir daquele momento. As vozes do passado ainda ecoam nas crônicas das Índias. O mistério de Guanahani continua, com historiadores debatendo qual ilha foi realmente a primeira. A coragem dos marinheiros de 1492 desafiou os limites do medo humano. Eles navegaram para fora do mapa e entraram para a eternidade. Cada onda do Atlântico guarda um pouco da história daquelas 3 caravelas. O legado de 1492 é uma tapeçaria complexa de glória, tragédia e mudança. A língua portuguesa e espanhola tornaram-se pontes culturais entre milhões de pessoas. A ciência moderna deve muito aos primeiros registros climáticos feitos por Colombo. O sonho de um homem mudou o destino de bilhões. A exploração continua sendo o motor do progresso humano. Nunca esqueceremos o dia em que o horizonte se abriu para o novo. A história da descoberta da América é a história de todos nós. O século XV foi apenas o começo de uma longa jornada de descobertas. As águas do Caribe ainda preservam o azul que Colombo tanto admirou. O vento que soprou em 1492 ainda sopra nos corações dos aventureiros. A persistência é a lição mais valiosa que Colombo nos deixou. O ouro que ele buscava não era apenas metal, mas o reconhecimento eterno. A Europa acordou para uma nova realidade no dia do retorno de Colombo. O oceano nunca mais pareceu tão vasto quanto naquela primeira travessia. As caravelas foram as naves espaciais de seu tempo. O mapa mundi foi completado com o sangue, suor e lágrimas de muitos. A fé de Isabel de Castela foi o motor financeiro dessa mudança histórica. O futuro foi escrito nas ondas do Atlântico em 1492. A humanidade deu seu passo mais ousado naquela manhã de outubro. As sombras do passado nos ensinam a construir um futuro melhor. O encontro de culturas gerou uma arte única e vibrante. A curiosidade humana é a bússola que nunca falha. A aventura de Colombo é um épico de determinação absoluta. As ilhas do Caribe são as pérolas desse novo mundo descoberto. A história é um mar revolto de fatos e interpretações. O legado de 1492 vive em cada palavra que falamos hoje. O mundo é pequeno demais para a ambição humana. A jornada começou com um passo e terminou com uma nova era. Os marinheiros de 1492 foram os primeiros cidadãos globais. O oceano é o maior arquivo de segredos da nossa espécie. A descoberta da América foi o Big Bang da modernidade. Colombo acreditou até o fim em sua visão errada, mas necessária. A história não se repete, mas ela rima com nossas aspirações atuais. O horizonte é apenas o limite da nossa visão, não do mundo. A viagem de 1492 provou que o impossível é apenas uma questão de tempo. A coragem é a única carga necessária para cruzar qualquer oceano. O sol nunca se pôs no império das ideias de 1492. A história da América começou com uma dúvida e terminou com uma certeza. A descoberta foi o maior salto de fé da história náutica. As estrelas que guiaram Colombo ainda brilham no céu noturno. O rastro das caravelas ainda pode ser sentido na brisa marinha.
O 12 de outubro é um dia para lembrar quem fomos e quem somos. O mundo mudou de forma e de cor naquela manhã histórica. A jornada de 1492 é o coração da nossa narrativa comum. O fim de uma viagem foi o início de um mundo infinito.